A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo no nosso encontro desta semana. Nós estávamos ansiosos por estar com você. Nós estamos aqui com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, para que eu e você nós compreendamos cada vez mais a nossa fé. Estamos estudando os 12 artigos dos dogmas do Credo Niceno-Constantinopolitano, né? Temos o creio mais simples, que nós o rezamos geralmente na missa, né? Que é o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí nós professamos toda a nossa fé nesse Deus Criador, que do nada cria. Mas estamos aqui na Escola da Fé estudando o credo símbolo niceno-constantinopolitano. A razão da formulação desse creio ser mais explícito, você encontra nas nossas aulas anteriores. Aí nós explicamos toda a formulação, toda a vinculação dele e o porquê nós o rezamos de vez em quando na Santa Missa. Mas são 12 artigos dogmáticos, estamos estudando as verdades. E hoje, continuando o nosso encontro anterior, nós estamos estudando a criação de todas as coisas. Hoje vamos dar prosseguimento e estudar os 6 dias da criação, né? Daqui a pouquinho você já vai ver uma tabela aqui, né? Você já está vendo o relato do Gênesis, as descobertas da ciência e o tempo aproximado de tudo isso. Né? É muito lindo porque, como eu falei no nosso último encontro, o autor do livro do Gênesis, se você já não pegou a sua Bíblia, pegue, né? Eu já estou com a minha Bíblia aqui, abra no livro de Gênesis, capítulo 1, e você vai ver que maravilha, o autor bíblico, ele é inspirado por Deus. Deus inspira e ele escreveu. O autor do Gênesis escreveu esse livro há mais ou menos 5.000 anos atrás, não é? Há 5.000 anos atrás ele não saberia a sequência de toda a evolução, do que aconteceu depois da explosão do Big Bang. Eu já expliquei o que é essa explosão, o que é essa expansão, nos nossos encontros anteriores. Então vá ali na nossa outra aula anterior e você vai entender o que é isso, o que aconteceu. Então, mas nós vamos ver toda a sequência das descobertas da ciência, da evolução, da expansão de todo o universo, né? Aqui do nosso planeta também, e a coerência com o Gênesis. Então não há dúvidas que a Bíblia é um livro sagrado, todos os livros da Bíblia são sagrados, foram inspirados. A igreja definiu os livros sagrados da Bíblia, como nós a temos hoje. É maravilhoso quando compreendermos que foi na Sagrada Tradição que a Bíblia foi versada, não é? Tínhamos o Velho Testamento, tínhamos o Novo, e na Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério escolhe os livros sagrados, né, para que a igreja se deixasse guiar por eles. Então, a Bíblia é o livro da revelação de Deus. Deus se revela, Deus se mostra para nós. Isso é maravilhoso, né? Já estudamos sobre Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério, para você compreender esses 3 aspectos da igreja, nesses 3 pilares da igreja, porque a nossa doutrina ela está baseada, né, nas 3 colunas, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Né? Então tudo isso que nós estamos estudando foi o Sagrado Magistério que nos ensinou, baseado na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. É maravilhoso, não é, gente? É maravilhoso. Nós estamos na Igreja Católica, somos católicos, somos felizes por ser católicos, amamos a nossa igreja, né? E estamos inseridos nesse mundo espiritual católico revelado por Deus. Nós estamos numa igreja fundada por Deus, porque Jesus é Deus, né? Quando estudamos o nascimento da igreja, a manifestação da igreja, não é lindo nós sabermos que nascemos do coração transpassado de Jesus na cruz, né? Aí nós começamos a existir. Algo que era real no mundo espiritual se concretiza nesse planeta Terra e nós estamos inseridos nele. É maravilhoso, né? Então vamos olhar a criação do nosso planeta, como foi se dando, né? O que o autor de Gênesis nos revela
e o que a ciência foi descobrindo, né? Então o Gênesis, eu costumo dizer, não é um livro científico, ele é um livro religioso, ele vai nos mostrar Deus. Mas é maravilhoso quando nós vemos a ciência explicando o Gênesis. Olha que coisa maravilhosa! Então, fé e razão em harmonia. Fé e razão em harmonia. Não é? A fé não pode desdizer a ciência, nem a ciência desdizer a fé, porque ambas são criaturas de Deus, não é? A fé, o mundo espiritual, os dons do Espírito Santo, porque a fé é um dom do Espírito Santo, é algo criado por Deus. E este mundo que nos envolve, olha, eu e você somos criados por Deus. Você nunca fez um exercício de se sentir vivo? Olha para a tua mão, põe a tua mão assim, mexe a tua mão. Quem te deu esse poder? Você é real, você não é um fantasma. Olha, respira fundo, vai, faz comigo. Nossa, olha esse sopro de vida, que maravilha. Nós vamos estudar agora, daqui a pouquinho, sobre a criação do homem. Que poder maravilhoso, Deus é maravilhoso, esse ser que é um espírito puro, perfeito, de amor verdadeiro e que nós o chamamos de Deus, tem se revelado a nós. E por ser Deus, nós temos que adorá-lo, que amá-lo, que servi-lo, mesmo que não entendamos, né? Tem coisas, por isso que Deus mesmo falou, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as forças da tua alma e acima do teu entendimento. Então há coisas que nós iremos contemplar a transcendência de Deus. E tem coisas que nós não vamos entender, mas não faz mal, não precisamos entender. Precisamos experimentar esta presença real de Deus no nosso meio, não é? Então, vamos lá. Olha o que a Bíblia vem nos dizer, olha o que o livro sagrado vem nos dizer. As origens do mundo e da humanidade. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então Deus criou, o grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Não existia nada, era trevas, não existia. Deus criou. E nós sabemos que criou agora pelo Big Bang, né? Que na outra aula nós estudamos sobre isso. Então no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Estava vazia a terra, imagina essa terra vazia, sem nada, sem plantas, sem animais, sem ar, sem nada, não tinha nada. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus, e o verbo de Deus pairava sobre as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Deus disse, haja a luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Olha o que a tabelinha vem nos falar. Então, o relato do Gênesis. Faça-se a luz e Deus separou a luz das trevas. A descoberta dos cientistas. O Big Bang. A grande explosão ou expansão, quando a matéria e a energia se concentraram a uma temperatura muito, muito elevada, formando todo o universo. Quando foi isso? Há aproximadamente de 10 a 14 bilhões de anos atrás. Então esse primeiro dia foi de 10 a 14 bilhões de anos atrás. Aleluia. Agora, Gênesis, versículo 2, 5 e 6. Vai acompanhando comigo. Haja um firmamento, o céu, separando as águas debaixo deste das que estão por cima do mesmo. No dia em que fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia e regava toda a face da terra. Esse é o relato do Gênesis. Olha a descoberta da ciência. Final da era radiana.
Neste período, vapor de água e gases escapavam por fissuras na superfície do planeta e formam nuvens que periodicamente se condensam e tentam cair como chuva, mas evaporam novamente. Olha o tempo disto, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Olha o versículo 9 e 10 do Gênesis, o que vem falar. Ali foi o segundo dia. No versículo 9, Deus disse, então repare isso, Deus disse, que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa, e que apareça o continente, apareça a terra. E assim se fez. Deus chamou o continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isto era bom. Olha a descoberta da ciência agora. Período pré-cambriano, quando a temperatura da terra cai abaixo da evolução da água. A chuva preenche os vales e bacias, formando os oceanos e separando-os dos continentes. Provavelmente só existia a Pangeia. Olha que coisa incrível, né? Então, quer dizer, existia assim a terra e o mar. Depois os continentes foram se dividindo, né? Isso é a Pangeia. Então, quando aconteceu isso, aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Olha isso, hein? Nós começamos ali de 10 a 14 bilhões, depois a 4 bilhões, depois de 3,8 bilhões de anos. Não é? Olha que lindo isso. Agora nós vamos pegar o versículo, na sequência, versículo 11, 12 e 13 do Gênesis. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Olha o que a ciência foi descobrindo. Período ortoviciano. Surgem as plantas terrestres. Há quanto tempo? Há 505 milhões de anos atrás. Olha, exatamente. Primeiro surgiu a luz, não é? Depois surgiu o firmamento, a terra, os mares, não é? Aí depois surgiu as plantas. Tudo que é desse mundo, né? Plantas, árvores, que coisa maravilhosa. Aí nós vamos pegar o versículo 20, 21 e 22 do Gênesis. Diz assim, versículo 20, 21 e 22. Deus disse: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo a sua espécie, e as aves aladas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Olha a descoberta da ciência. Período siluriano.
Surgem os peixes com esqueleto cartilaginoso. Aleluia! Depois, no versículo 24 e 25, diz assim: Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Olha isso, o relato da ciência agora. Período carbonífero ao Triássico. Surgem os répteis e os mamíferos. Há quanto tempo? 360 a 245 milhões de anos atrás. Então, maravilhoso, porque nós vemos que surgem período Triássico, como nós vimos aqui, os dinossauros, tudo que nós vemos nos museus, Deus criou. Deus criou tudo. E houve tudo exatamente como a ciência foi falando. A maneira que daí todos os dinossauros, eles foram desaparecendo foi daquela maneira. Não há nada em contradição entre fé e razão. É maravilhoso isso. Olha a sequência do Gênesis, olha a sequência das datas com a descoberta da ciência. Maravilhoso. Mas olha agora o maravilhoso de Deus. Versículo 26. 27 e 28. Veja bem. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, com a nossa semelhança. Até então, tudo foi criado porque Deus disse. Quando o homem foi criado, reparem nesta palavra, façamos. É maravilhoso, não é? As revelações de Deus. Façamos. Quer dizer, olha a Santíssima Trindade aí, nós vamos fazer um ser especial agora. Façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha só, uma criatura que iria dominar toda a criação. 27, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém. Olha o relato da ciência, surgimento do homem moderno na África, descoberta de crânios do Homo sapiens e Dalto na região da Etiópia. Há quantos mil anos? 160 mil anos atrás. Amém? Temos uma história bíblica relatada de 5 mil anos. O homem está na Terra 160 mil anos. Amém? Vamos começar agora a estudar a criação do homem. No nosso próximo encontro, vamos estudar quem somos, com que dignidade nós fomos criados, o que há em nós. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Veja essa aula quantas vezes você precisar. Veja a sequência de tudo isso. O Deus poderoso, o grande El Shaddai, o nosso Adonai, nosso Elohim, nosso Deus maravilhoso, né? Elohim, o Deus majestoso, né? Não tem nada a ver com a festa das bruxas, não. Festa das bruxas é outra doutrina que os católicos não podem seguir, sem preconceitos nenhum, né? Mas nós católicos, adoradores de Deus, somos do grande Elohim, que é El
Elohim, né? Que é Deus na sua majestade. Somos submissos à majestade infinita de Deus. Amém? Fique com Deus. Opte por Deus na sua vida. Ele verdadeiramente existe, Ele é real. Tenha um relacionamento com esse Deus. Amém? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.